Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Luana Trentin, responsável pelo Metaforum Brasil, aqui no Brasil, e nós estamos aqui hoje recebendo o Wendel Araújo, que vai fazer uma aula experimental sobre o ciclo Rada, e todos vocês têm uma ótima aula, a todos que vão assistir depois da gravação também. Então, façam perguntas, aproveitem a oportunidade. Estamos aqui agora acompanhando todos vocês. E eu vou ficar de olho no chat também, se vocês tiverem perguntas, eu vou dar um auxílio para o Wendel nessa parte também. E é isso, quero passar a palavra para o Wendel Araújo agora. Obrigado, querida Bem-vindo. Luana. Obrigado, Meta, mais uma vez. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas. Aqui tem muitos rostinhos conhecidos, tem alguns rostinhos que eu estou começando a conhecer agora. Como ela já falou, meu nome é Wendel Araújo. Eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 15 anos, né? Então, eu trabalho com coaching, trabalho com programação neurolinguística, trabalho com constelações familiares, constelações organizacionais, trabalho também com Body Mind Talk, renascimento e outras técnicas, né? Eu estou citando as que são mais comuns de eu trabalhar, entre várias outras técnicas que eu conheci também. E também sou professor, né, e treinador. Então, eu dou treinamento de PNL e de coach também. Atualmente, eu moro no Rio de Janeiro, sou natural da Paraíba, já morei em Natal muitos anos, tenho aqui alguns amigos aqui também de Natal. E estou muito feliz, porque eu estou realizando um sonho de contribuir com um treinamento que eu criei a partir de uma metodologia própria, para trazer aqui para vocês que seja uma ferramenta simples que possa ajudar a gente a lidar com as emoções, onde eu não sabia lidar com as emoções durante quase toda a minha vida, né? Então, se alguém já passou por isso, com problemas de timidez, de ansiedade, com raiva, com medo, né? Como a gente teve aí o resultado da enquete no nosso grupo, eu realmente não sabia lidar com as minhas emoções, com as minhas questões internas, não sabia me expressar, não sabia me comunicar. É, muito introvertido, muito tímido, e aí, a partir de um certo momento na minha vida, eu percebi que se eu continuasse daquele jeito, eu ia perder várias ou todas as oportunidades na minha vida, né? Tanto no campo pessoal como profissional. E a partir daí fui buscar ajuda, fui ler, fui estudar, fui buscar ajuda profissional, fui fazer terapia, fiz psicoterapia durante um ano, o que me ajudou muito. E depois que eu comecei na área mesmo do autoconhecimento, depois que eu descobri a PNL, principalmente, que é uma ferramenta que ajuda muito a gente a entender como é que funciona o bicho ser humano, a gente entender como é que funciona a nossa mente, as nossas crenças, as nossas emoções. Aí eu me encantei, porque me identifiquei e pensei assim, é isso que vai me ajudar. E de 2006, 2005, 2006, mais ou menos, quando eu conheci a PNL, fiz minha primeira formação de PNL, até hoje nunca mais eu parei de fazer curso, né? E trabalhei na Infraero 6 anos, depois trabalhei na Petrobras como concursado 14 anos, e há 3 anos que eu estou me dedicando exclusivamente a isso, embora já trabalhava fora da Petrobras com palestras e com atendimentos profissionais e atendimentos de grupo também. Então, isso aqui é só um resumo e do porquê que surgiu esse método do ciclo RADA, porque, como professor, eu gosto muito de buscar facilitar o aprendizado e de trazer um pouco de didática, né? Facilitar a didática da melhor forma possível. E através desse método, e aí esse método com certeza se baseia muito, né, em tudo que eu aprendi sobre pensamento sistêmico complexo, sobre comunicação não violenta também, sobre tudo que eu aprendi da PNL, que eu também ensino, né, a PNL, então se baseia muito, certa parte do método na programação neurolinguística, e para trazer isso, para trazer essa autoconsciência, para trazer uma percepção mais ampliada
de como é que a gente é, de como é que a gente funciona, porque só assim é que a gente tem poder de escolha para escolher verdadeiramente o que é que eu quero mudar, o que é que eu quero manter, o que é que eu consigo mudar mais rápido, o que é que eu consigo mudar a passos mais lentos, mas que tudo isso seja em prol de melhorar a nossa vida. Seja melhorar a comunicação, seja melhorar relacionamentos, mas de uma forma geral, como a gente pode lidar melhor com as emoções. A partir disso, eu já compartilhei algumas coisas no grupo com vocês para falar um pouquinho sobre a minha percepção das emoções, né? Primeira coisa que eu acredito muito que não existe emoção boa ou emoção ruim, é emoção positiva ou emoção negativa, né? Então, é normal que no nosso senso comum, na nossa cultura, na nossa educação, a gente tente classificar as coisas. Isso é bom, isso é ruim, isso é bonito, isso é feio. Mas isso vem um pouco da nossa necessidade de simplificação e muito acostumado com esse pensamento muito linear, muito cartesiano, de julgamento, que é natural o julgamento. Porque se eu digo que algo é bom, eu tenho que classificar algo como ruim. Se eu digo que algo é positivo, eu tenho que classificar algo como negativo. E na percepção de quem estuda realmente a mente humana, e que a gente trabalha muito essa ideia do pensamento sistêmico complexo, do não julgamento, não existe certo ou errado, bonito ou feio, bom ou mal. O que existe é o que está aí. É a vida como ela e aí vem uma percepção muito mais ampliada. Então, se tudo isso que existe, se tudo isso que eu passo faz parte da minha história, da minha vida, da minha experiência, da vida como um todo, então como lidar com tudo isso? Né? Então, como reconhecer que cada emoção tem a sua utilidade, dependendo do contexto, obviamente, né? Eu acho que ninguém quer ficar durante muito tempo mergulhado numa tristeza, né? E talvez alguém queira ficar um pouco mais de tempo mergulhado na alegria. Mas mesmo assim, qual a utilidade da tristeza? Qual a utilidade da alegria? Então, são essas reflexões que a gente quer trazer aqui, mas que seja de uma forma prática. Então, falar um pouco do método, apresentar um método para vocês, talvez de uma forma com mais riqueza de detalhes do que a gente já falou no grupo ou nas lives, que a gente também compartilhou, e abrir para perguntas, tá? Então, desde já, fiquem à vontade para fazer perguntas, é só levantar a mão aí no Raise Hand aí do aplicativo do Zoom, para quem tem aí para quem usa o aplicativo no computador, no celular também, ou pode abrir diretamente o microfone, fazer uma pergunta, não tem problema nenhum, pode me interromper, ou também no chat que a Luana do Metafórum está acompanhando, ok? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar e compartilhar para vocês, antes de falar do método, é falar de uma analogia que eu fiz, eu que faço escalada aqui no Rio de Janeiro, e mostrar um pouco sobre a escalada das emoções. E aí, para isso, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu tinha feito, inclusive, uma enquete nas redes sociais também, com esses 4 níveis, tá? Então, por que que eu quero mostrar primeiramente isso daqui? Quando a gente faz esse esporte da escalada, a gente tem basicamente esses 4 níveis aqui. Quem está na base é quem ainda não começou a escalar. Quem está no primeiro grampo, que a gente chama, é quem começou a escalar. Quem está no crux, a gente chama de crux, que é a parte mais difícil da via. E quem está lá no topo, no cume, é porque já chegou no seu objetivo, que seria a escalar a montanha. Qual a analogia que a gente pode fazer aqui com relação às emoções? E por que que isso tem a ver com o ciclo Rada e como viver bem com as nossas emoções? Porque talvez muitos de vocês possam se identificar com algum desses níveis aqui. No primeiro nível na base, poderia ser se você está naquela fase em que você nem reconhece quando o seu estado interno muda. Sabe aquele tipo de pessoa que mudou o humor e ela não percebeu que ela mudou o humor? Né? Se ela estava alegre, ficou triste, ou o contrário. Então, essas pessoas, a gente classifica mais ou menos, ou a pessoa se identifica como estando ali no início, ou seja,
eu não conheço nada sobre emoções, eu não entendo, não sei lidar com as minhas emoções, e muito menos eu consigo identificar quando é que o meu estado interno muda. Então, muitas vezes, alguém de fora, um parente, um familiar, um colega de trabalho, identifica, pô, Wendel, você parece que está irritado. E eu nem tinha percebido isso aqui. Aí, então, no meu caso, Wendel, eu era muito nessa fase aqui, enquanto eu era muito analfabeto emocional, não entendia nada sobre emoções. Então, alguém pode se identificar que ainda esteja nessa fase. No primeiro grampo, aqui fazendo essa analogia com a escalada, são as pessoas que elas já percebem quando o seu estado interno muda. Poxa, eu estava bem há um minuto atrás, agora eu estou percebendo que a minha energia mudou, né? Que eu não estou tão com aquela energia boa, ou que seja para um extremo ou para um outro, né? Então, no primeiro grampo, a pessoa já percebe que a sua energia mudou, o seu estado interno mudou, e talvez já comece a perceber qual foi o gatilho que disparou. Em que sentido? Poxa, o que que provocou a minha mudança de humor? Né? Será que foi alguma coisa que alguém falou? Será que foi alguma situação que eu passei? Será alguma coisa que eu vi? Ou será que foi alguma coisa que eu lembrei? Porque isso também pode acontecer. Quando traz alguma lembrança, eu lembro de alguma coisa que eu posso classificar como boa ou ruim, né? Alegre ou triste, isso pode alterar o meu estado do humor, porque a nossa mente ela não sabe diferenciar o que é real e imaginário. Se você lembra de uma cena feliz, de um momento emocionante, é possível que o seu corpo sinta quase as mesmas coisas que você sentiu quando você passou por aquela situação. Então, no primeiro grampo estão aquelas pessoas que talvez que se identificam aí, que elas conseguem identificar qual foi o gatilho que mudou o estado de humor, que eu chamo estado de interno dela, e percebe quando o estado interno mudou e talvez até perceba qual a emoção que surgiu. Foi raiva, foi medo, foi tristeza, foi aversão, foi surpresa. Só que ela ainda não sabe lidar com isso. Ela já conhece, ela já percebe que o estado interno mudou, já reconhece a emoção, o gatilho que despertou aquela emoção, mas não sabe lidar ainda com essa emoção. Eu também passei por essa fase muito quando aí eu entrei na fase adulta, mas e comecei a ler, estudar e depois de fazer terapia, mas ainda não sabia lidar com essas emoções. E talvez alguns de vocês se identifiquem no terceiro nível, que é o crux. O crux na escalada é o nível mais difícil da via. Aqui, fazendo essa analogia com a escalada das emoções, o que é que eu falo? São as pessoas que reconhecem que o seu estado interno mudou, né? O seu humor mudou, reconhecem qual emoção aflorou e reconhecem o gatilho que disparou a emoção. E já sabe lidar, talvez, na maioria das vezes, já sabe lidar com as suas emoções. Então, ela sabe, poxa, quando eu estou com raiva, eu tenho que fazer isso para poder me acalmar, ou para poder lidar melhor com a raiva. Quando eu estou triste, eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro ficar isolado. Ou então, ao contrário, quando eu estou triste, eu preciso sair com os amigos, fazer alguma coisa diferente. Quando eu estou com raiva, eu prefiro correr. Então, eu também passei, claro, eu acho que eu estou mais ou menos aqui nesse nível aqui do crux para o cume, algumas vezes, então ainda percebo de quando um determinado gatilho dispara uma emoção, eu reconheço a emoção, e aí o que eu vou falar também, a diferença entre emoção e sentimento, que é emoção é uma coisa que acontece de repente, a gente não tem controle. A gente tem controle com o que a gente faz depois que a gente sente ela. Mas para sentir a emoção, ninguém aqui nunca vai deixar de sentir raiva, medo, tristeza, nojo ou aversão, porque é uma coisa que acontece de repente. Na maioria das vezes, de fora para dentro. É alguma coisa que você viu, ouviu, sentiu, é alguma coisa circunstancial, e aí a gente não tem controle sobre isso. Por isso que o nome do curso é Viva Bem com Suas Emoções, porque não adianta excluir ou eliminar uma emoção. Ah, eu quero essa emoção, essa eu não quero. Não. Isso aí, infelizmente, a gente não tem escolha. O que a gente tem escolha é como viver bem com elas. E aí, viver bem, esse nível, viver bem, o que é viver bem, também vai depender de cada um. Eu posso dizer que hoje eu vivo bem com as minhas emoções. Bom, tem dia que eu não consigo, né, aplicar a própria técnica? Bom, talvez.
mas assim, não se compara ao que era antes. Eu acredito que mais de 90% das situações eu considero que eu consigo viver bem, e se não, não teria nem chegado onde eu cheguei, conquistado as coisas que eu conquistei, tanto no âmbito pessoal como profissional. Então, esse é o crux, é o nível que talvez vocês alguns de vocês se identifiquem, que já reconheço estado interno, emoção e o gatilho que disparou, e na maioria das vezes já consigo lidar bem com a minha raiva, com a minha tristeza, com as minhas emoções. E chegamos no último nível, que é o cume, né? Que é o sonho de todo escalador, é chegar lá no topo, no cume da montanha. E aí, qual é a ideia aqui, fazendo analogia com as emoções também? De alguma forma, são as pessoas que, na maioria das vezes, atenção, na maioria das vezes, não em todas as vezes, mas na maioria das vezes, a pessoa consegue lidar bem com as suas emoções. E nem percebe que está fazendo isso. Então, esse talvez fosse o mundo ideal. Mas, por algum motivo, essas pessoas que já têm essa consciência, elas já lidam bem com as suas emoções na maioria das situações, das circunstâncias, mas tem algumas situações que são mais difíceis. Ou talvez elas queiram agora aprender a como lidar também com as emoções dos outros. Não que seja responsabilidade nossa, nunca. Mas como lidar de alguma forma com as emoções dos outros. Então, essa relação que eu falei aqui, ó, se você está na base, você está no primeiro grampo, você está no crux ou no cume. Só por curiosidade, e para a gente tornar a nossa aula aqui mais dinâmica, eu gostaria de cada um agora escrevesse aí no chat qual que você se identifica. E aí é só escrever mesmo. Claro, vamos ser sinceros com a gente mesmo, né? Mas qual que vocês se aproximam mais? Você está na base, né? Onde você nem reconhece que seu estado interno mudou. Você está no primeiro grampo, que já reconhece que seu estado interno mudou, reconhece a emoção, mas não sabe lidar com elas, na maioria das vezes. Ou você está no crux, que você reconhece estado interno, gatilho e emoção e sabe lidar com as emoções na maioria das vezes. Ou você está no cume, que você lida bem já com todas as emoções, na maioria das situações, e nem percebe que está fazendo isso, né? E aí eu vou pedir que quem quiser participar, coloca aí no chat agora, é só escrever uma palavra, base, primeiro grampo, crux ou cume, tá? E aí, enquanto vocês escrevem e respondem, fala, Luana. É, o Felipe deixou uma pergunta no chat. Eu não sei se você quer responder agora ou eu Pode, posso guardar ela. pode Tá, falar. vou passar aqui para você só um momento. Deixa eu buscar aqui. Mestre Wendel, ótima noite. Cabe a esclarecimento da diferença do estado interno e da emoção, além da diferença entre emoção e sentimento? Como será explicado? Ah, tá bom, meu caro. Então, o estado interno que eu falo é a nossa alteração de energia. Alguns falam de alteração de energia, alguns falam alteração de humor. Então, se eu entendi bem tua pergunta, se não, você reforça, tá? Mas o estado interno é como você se sente internamente, não é o que está acontecendo fora. Fora pode estar tudo maravilhoso e eu estou me sentindo mal internamente. Ou o contrário, fora pode estar uma coisa, uma cena de conflito, uma cena incômoda, e dentro de mim eu estou com paz interior. Então, esse estado interno, essa sua sensação, tudo isso que você sente internamente, que aí mistura emoção, sentimento e sensação, tudo isso faz parte do seu estado interno. É isso que eu estou classificando como estado interno. E aí, o que importa para a gente aqui no ciclo RADA é perceber quando o seu estado interno mudou, né? Por exemplo, agora eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo bem alimentado, estou me sentindo tranquilo, estou confortável, estou me sentindo feliz de estar apresentando esse método aqui para vocês. Então, eu percebo como é que está o meu estado interno. Se alguma coisa acontecer e mudar, se eu estou consciente e presente, eu consigo perceber essa alteração do estado interno. Então, o estado interno é você perceber como é que você está. Para um pouquinho, respira profundo, como se fosse um olhar para dentro e perceber como é que eu estou agora assistindo essa aula, né? Então, esse é um exercício de presença que a gente trabalha, que a gente vai trabalhar no curso,
tem vários exercícios e dinâmicas de a gente alterar o seu estado interno, você alterar o seu estado interno, alguém de fora alterar o seu estado interno e você perceber. Então, a gente vai treinar isso muito durante o curso, para que vocês percebam o seu estado interno e essas mudanças, tá? E aí, a emoção é um elemento, que é o que a gente vai trabalhar para a gente reconhecer, e o sentimento é o juízo de valor que a gente faz da emoção, né? Então, a emoção é uma coisa que vem de súbito, que acontece e a gente não tem controle. Agora, o que a gente faz, o juízo de valor que a gente faz dessa emoção, que na maioria das vezes a gente faz isso inconscientemente, é o sentimento que perdura. O sentimento é aquilo que fica. É aquilo que fica por mais tempo, né? Esse sentimento a gente tem controle. É o sentimento que eu guardo, é o sentimento que eu internalizo. Então, se alguém me fez uma surpresa, aí a emoção é surpresa, tudo bem. Aí, como é que eu guardo aquela surpresa ao longo dos dias? Aí, isso é o que a gente chama de sentimento. Dá um sinal aí, tá, Felipe, se a gente conseguiu te responder. Se eu também conseguir interpretar a pergunta. Tem outra pergunta, Luana? Não, agora o pessoal está respondendo sobre o nível de escalada. Você quer que eu fale? Bom, já que você já está aí com o chat, por favor, Aham. o que mais apareceu? Como que é que você... É, aham. O Herbert falou que é o Crux. É Crux, né? É Crux que Crux. fala? Crux. Já estou vendo aqui. Se Ah, quiser tá. acompanhar, tá? O Everton Ioana. Crux, Ioana um pouco acima da base, Alessandra Zi- Crux, o Elma primeiro grampo, Sérgio do Crux Cucume, eu também, Sérgio, eu acho. Fernando no Crux, Ana Viola entre grampo e Crux, iPhone 2 que eu não sei quem é, eu acho que é a Luciana, está no Crux, a Ellen do primeiro grampo Crux, é, e o Felipe agora respondeu. Pergunta respondida. Obrigado, Felipe. Que bom. Ah, Obrigado eu pela acho que eu também estou no Crux, respondendo também. Então, que bom. Por que que eu quis fazer logo essa enquete rapidinha com vocês e mostrar a escalada das emoções? Para dizer uma coisa, porque muita gente pergunta, Wendel, esse ciclo RADA serve para mim? É para quem nunca trabalhou em inteligência emocional? É para quem já trabalha em inteligência emocional? É para eu aprender para mim ou para eu aplicar com meus clientes, com meus pacientes? Aí é só para dizer que, como é um ciclo, e toda vez que você passa pelo ciclo, você está aumentando o seu nível de consciência sobre você mesmo, sobre as suas emoções, então ela serve para todos os níveis. Eu uso o ciclo RADA em mim, na minha vida, e com meus clientes, com meus alunos, há 10 anos, e verifico como é prático, como é útil e como funciona para qualquer pessoa. Depende do nível de consciência. Então, enquanto eu estou falando aqui sobre estado interno, talvez alguém tenha percebido assim, poxa, eu nunca tinha entendido estado interno dessa forma. E outra pessoa pode ter dito assim, poxa, eu já reconheço o que o Wendel está falando, eu já entendo o que o Wendel está falando sobre estado interno, mas alguma coisa que ele falou pode me ser útil para eu expandir ainda mais a minha consciência sobre o meu autoconhecimento, sobre o meu corpo, sobre as minhas sensações, sobre as minhas emoções, tá? Então, essa escalada das emoções, esses 4 níveis, era para mostrar para vocês que o ciclo RADA, o método que eu vou apresentar agora, ele funciona para todos os níveis, tá? Então, quem quiser aprofundar ainda mais a sua inteligência emocional de uma forma prática e conhecer esses passos do ciclo RADA, tá bom? Então, agora eu vou falar um pouco do método, todos os passos, né? E falar como é que a gente vai trabalhar, talvez mais detalhadamente isso mais na frente em cada um desses passos, e trazer aqui algo que dentro desses passos, vocês já podem sair daqui hoje praticando isso, trazendo mais consciência para aquilo que vocês já sabem sobre vocês e para algo que vocês podem evoluir um pouco mais, tá? Então, deixa eu compartilhar outra tela aqui. Bom, então, esse é o ciclo RADA, tá? Ele começou com uma técnica bem simples, que era a técnica RADA,
depois a gente foi evoluindo, progredindo e se transformou no ciclo Rada. Então, olha o que é interessante. Primeiro, aquilo que eu falei, a ideia do cíclico, né? Ele é cíclico porque, começando aqui pela situação, o que é essa situação? Alguma ocorrência na sua vida. Poxa, conversar com uma pessoa difícil, ter que falar com o meu filho algo que eu não gostaria de falar, ter aquela conversa difícil com meu pai, ter que ter aquela conversa difícil com o meu chefe, com o meu colega de trabalho, que às vezes me incomoda, ou que eu tenho que dar ou receber um feedback de alguém, qualquer situação na vida. Eu estou falando alguns exemplos, mas vocês podem trazer qualquer outros exemplos e a gente colocar aqui no ciclo Rada e ver o que é que acontece, tá? Mas tudo começa com essa situação. Quando você passa pelo ciclo completo e volta para a situação, claro que você já vai voltar com outra percepção, com outra ideia. Porém, isso não garante que esteja resolvido, porque depende do seu problema, depende da sua questão, depende de como você lida com essa situação. É por isso que é cíclico, mas é como se fosse uma espiral. Ela é um cíclico, mas cada vez que você passa pela situação, você vai passar com outro nível de consciência. Então, como é que funciona? Da situação, por exemplo, eu tenho que ter uma conversa difícil com alguém do trabalho, com um colega, né? Que eu acho que me irrita, ou que me incomoda, alguma coisa assim. Essa é a situação. Aí, a primeira letra do RADA é o R, que você tem que reconhecer, como está aqui embaixo. Ó. Reconhecer, acolher, decidir e agir. O que é que você vai reconhecer? Três coisas que a gente já falou, no grupo já falou aqui inicialmente. Reconhecer o seu estado interno, reconhecer a emoção e reconhecer o gatilho. Acreditem vocês, na minha experiência de atendimento, nesses mais de 10 anos de atendimento, tem pessoas que não reconhecem nenhum dos três. E como eu já conheço aqui pessoas que já fizeram outros cursos aqui, treinamento, de desenvolvimento pessoal, eu sei que a maioria de vocês já conseguem reconhecer esses três aqui. No curso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas técnicas de treinamento, que aqui não dá para falar por conta do tempo, para a gente testar, calibrar e você desenvolver cada vez mais a sua percepção sobre como o seu estado interno muda, como eu já expliquei, seu humor, sua energia, e de perceber, treinar mais ainda essa percepção, como o seu estado interno muda. A gente vai falar muito sobre as emoções, né? De raiva, tristeza, alegria, medo, aversão, surpresa, todas elas, as emoções básicas e as suas derivadas também e combinações, falar sobre os níveis de energia de cada emoção e o gatilho. Mas aqui, para a gente fazer uma dinâmica simples e vocês começarem a se apoderar do método e sair dessa aula de hoje com algo que realmente seja útil para vocês já para praticar a partir de hoje, a partir de amanhã, no seu dia a dia, é fazer essa reflexão que a gente já começou a fazer. Quando é que o seu estado interno muda? Você consegue perceber isso? E esse treino é importante de autopercepção. Quando eu estou bem e quando eu não estou bem. Pode ser que você não perceba que o seu estado interno mudou na hora que ele mudou, porque isso daí cabe treinamento e leva tempo. Porém, você começa a perceber do seguinte sentido, que já aconteceu comigo várias vezes. Eu acordo bem, eu acordo descansado, eu acordo com energia e acordo feliz. Tudo bem, passou o dia. No final do dia, eu estou muito irritado. Eu estou com muita raiva. E aí eu não percebi qual foi o gatilho, não percebi quando o meu estado interno mudou, não percebi. Mas um exercício a gente pode fazer, e todos vocês, a maioria eu já tenho certeza que faz. Procura reviver o dia mentalmente. Poxa, eu acordei e estava bem. Depois eu fui fazer o quê? Fui escovar os dentes, fui tomar café, depois saí de casa, peguei o trânsito, fui para o trabalho. Ainda estava bem? Estava. Depois eu cheguei no trabalho, fui conversar com o chefe, com o colega de trabalho. Ainda estava bem? Opa, peraí. Quando eu conversei com o meu chefe, eu estava bem. Mas depois que eu conversei com o meu colega de trabalho, alguma coisa mudou. Então, se você faz esse exercício todo dia, de reviver o seu dia, você vai começar a treinar a sua mente a ficar mais perceptiva para quando o seu estado interno muda. Então, esse é o treino que vocês podem fazer a partir de hoje, tá? E quando você percebe que o seu estado interno muda, você pode perceber também o que surgiu. Mudou para quê? Né? O que surgiu?
Veio uma irritação, veio uma raiva, veio uma alegria, veio um medo, veio uma preocupação, veio uma... O que que veio? O que que veio inicialmente? Aí a gente não vai se preocupar em classificar nas emoções básicas humanas, mas o que que veio? Já que você percebeu que seu estado interno mudou. Então, no final do dia, você reflete durante o dia e algo que aconteceu pela manhã, talvez você consiga trazer a memória e expandir ainda mais essa consciência. Quando você percebeu que seu estado interno mudou e qual é a emoção, talvez fique mais fácil, que aí é o pulo do gato, que eu digo que essa é uma parte fundamental do método e para gerar autoconsciência. É qual o gatilho que despertou. E o gatilho, gente, pode ser uma coisa muito, muito pequena, muito rápida, muito sutil. É por isso que eu estou dizendo que isso é o que gera mais consciência, quando você reconhece todos os gatilhos que alteram o seu humor, que alteram a sua energia, que alteram o seu estado interno, que faz você mudar um determinado pensamento. E claro que o gatilho pode ser benéfico ou não, pode te ajudar ou não. Mas como é importante a gente reconhecer os gatilhos que despertam. Então, quando você faz essa análise durante o dia, de reconhecer, poxa, em que momento exatamente o meu estado interno mudou? Mas ele mudou para quê? Qual o nível que eu estava antes e depois? E qual a emoção que surgiu e qual o gatilho que disparou? Então, esse é o primeiro passo do ciclo RADA, né? Depois vem para o acolher. E aí você pode ser uma emoção de irritação, de ansiedade, de raiva. E aí, claro, para quem já trabalha inteligência emocional, reconhece que toda emoção é humana, toda emoção é válida e toda emoção é útil. Como é que eu posso acolher, entender, perceber, aceitar e abraçar aquilo como sendo meu? Para quem ouviu o meu pequeno áudio que eu chamei de podcast lá no grupo, eu falei do meu medo. Eu não conhecia uma pessoa mais medrosa do que eu. A partir do momento, não vou repetir, vocês podem escutar lá o áudio, eu posso enviar depois para quem entrou depois no grupo. Eu não vou repetir tudo para a gente ganhar tempo aqui, mas, de fato, toda aquela história que eu contei relacionada ao meu medo, que parecia que realmente eu tinha medo de tudo mesmo, literalmente, quando eu comecei a abraçar o medo, a acolher o medo, a entender que o medo faz parte de mim e que eu nunca vou deixar de ter medo, aí foi que criou a coragem. Porque só tem coragem quem tem medo. A gente só reconhece as diferenças. Uma pessoa que é corajosa 24 horas por dia, ela não é corajosa, porque ela não sabe nem o que é coragem, nem o que é medo. Ela só está vivendo automaticamente. Então, só sabe o que é coragem quando você sente medo. Só sabe o que é medo quem já sentiu coragem. Então, aquela exercício que eu sugeri no meu áudio também no grupo é válido para vocês. Quem aqui acha que tem medo, que tem muito medo, que tem medo de muita coisa, lembra de um momento na sua vida que você já teve coragem. E com certeza teve, não só um momento, mas mais de um. Ou coragem para falar algo para alguém, ou coragem para dar um feedback, ou coragem para pular numa piscina, ou coragem para apresentar um trabalho na escola ou no trabalho. Muitos, muitos exemplos a gente pode dar aqui e cada um de vocês vai lembrar. Então, lembra que coragem você teve. Se em algum momento você também não teve medo, nessa mesma experiência, nessa mesma cena que você está lembrando aí. Então, aí foi quando eu comecei a praticar, algum tempo atrás, essa ideia. Você quer ficar com medo ou você quer ir com medo? Então, quando eu comecei a acolher, a respeitar, né, a reconhecer aquele medo como sendo meu, que eu nunca ia deixar de tê-lo, foi que eu passei a lidar com ele. Então, lidar com as emoções tem muito a ver com essa ideia do acolhimento. E aqui, claro que a gente vai trabalhar outras técnicas, ferramentas e treinar isso durante o curso também. Mas essa reflexão que eu trouxe para vocês é a principal, né? Então, esse acolhimento é entender que toda emoção é humana, toda emoção é útil, dependendo do contexto. A questão é o que a gente faz com ela, tá? E aí a gente vai para o próximo passo do ciclo RADA, que é o decidir. Esse decidir, e a gente usa muito da imaginação, da criatividade, para o seguinte sentido. O que é esse decidir? Primeiro, a gente vai fazer um convite para a nossa mente criativa. Quem aqui se considera criativo, vai ser fácil. Para quem não se considera criativo, imagine algum momento na sua vida que você foi criativo ou criativa.
Pode ter sido um momento da infância, da criança, onde você imaginava que era super-homem, Mulher Maravilha, que podia voar, que podia resolver todos os problemas do planeta, da humanidade, não sei. Mas quando a gente tinha aquele mundo fantástico de Bob, entendeu? Criatividade, que podia imaginar qualquer coisa, como uma brincadeira de criança. Então, aí o convite aqui, claro que aqui a gente vai usar técnicas para isso, e eu vou fazer uma demonstração para quem quiser a gente fazer uma técnica, ou mais de uma, para quem estiver disponível aqui na nossa aula, tá? Como é que isso funciona na prática? Que é, imagina três comportamentos, pelo menos três comportamentos diferentes que você nunca teve ao lidar com essa situação e ao lidar com essa emoção. Então, da forma como a gente trabalha isso, é normal que venham várias ideias. A gente pede pelo menos três, porque a mente tende a julgar que aquela única ideia é como se fosse a solução. E como a mente ela já está um pouco viciada de que, poxa, isso é difícil, isso não tem solução, quando a gente pede três, aí pensa assim, não, agora então é só para pensar e usar o meu lado criativo, pensar em ideias diferentes. Então aí a gente pensa em três alternativas, pode ser inicialmente pode ser até ideias que pareçam maluquice, né? Mas são ideias para abrir a cabeça, fazer um brainstorm mesmo. E aí a gente pensa em três ideias de comportamentos diferentes, né? Dessas três, aí vem a decisão. Qual das três seria factível, viável e ecológico, como a gente fala na PNL também, né? Respeitando a ecologia do sistema, ou seja, o que é congruente, o que é coerente de eu escolher uma dessas três ideias para experimentar na prática. Como seria colocar isso na prática? Tá? Então, essa é o passo do decidir. Aí vem para o próximo passo, que é o agir. O que é esse agir? É trazer o futuro para o agora. O que é isso? Imagina agora você, aí um exercício que alguns de vocês já estão acostumados, talvez, que é o exercício de visualização. Como é que eu posso visualizar, e a partir do momento que eu visualizo, ou vendo, ouvindo, ou sentindo, eu começo a ter uma mistura de emoções, sentimentos, sensações, de que ao imaginar que eu estou colocando aquele comportamento novo em prática, eu já consigo perceber antecipadamente como é que eu vou sentir, como é que eu vou reagir, como é que o outro vai reagir, como é que o ambiente ao meu redor vai reagir. Então, é como se fosse um teste e uma validação das ideias que eu tive anteriormente. Você escolheu uma. De três ideias criativas, comportamentos novos, você escolheu uma. E aí, no agir, a gente vai fazer esse exercício de mentalização e visualização, trazendo o futuro agora para o presente. Vou mostrar como é que funciona isso na prática, tá? Se a primeira que você escolheu foi validada, né? E aí a gente mostra isso, como calibrar a pessoa para que ela se sinta de perceber, poxa, isso não vai dar certo. Tudo bem, então talvez essa ideia não foi validada. Como a gente escolheu três comportamentos novos diferentes, vamos tentar uma validação da segunda ideia, vamos testar se é a segunda ideia. E se a pessoa perceber, poxa, eu acho que vale a pena colocar isso em prática, eu acho que vai ser legal. Estou confiante, estou motivada para colocar em prática. Aí, fecha o ciclo RADA quando você volta para a situação. Normalmente são situações recorrentes, pode ser ou não, mas quando você volta para a situação e aplica aquele novo comportamento. Então, perceba o que a gente fez nesse ciclo. Depois que eu aumentei a minha consciência sobre a minha mudança do estado interno, da emoção que aflorou, do gatilho que disparou, tendo uma consciência cada vez mais aberta sobre como acolher essa emoção. Decidi agora trazer do meu lado criativo para três novos comportamentos. Decidi sobre um deles, fazer essa visualização para sentir a coerência, se aquilo realmente é coerente e congruente para eu colocar na minha vida prática, real mesmo. E volto para a situação e aplico, o que é que acontece? Aí é o que é que acontece quando a gente aprende um pouco como é que funciona a nossa neurologia, né? Na nossa mente, se a gente está acostumado a toda vez que eu tenho uma emoção de raiva, eu gritar com a pessoa, ou o contrário, toda vez que eu tenho uma emoção de raiva, eu calar e silenciar e ficar com aquela raiva dentro de mim, e que isso pode gerar uma somatização,
pode reverberar até como um sintoma ou até mesmo como uma doença no meu corpo, se eu tinha sempre esse comportamento, quando eu volto para a situação, a minha mente, que já está acostumada a esse comportamento antigo, a tendência dela é repetir esse comportamento. Tudo bem. Porém, como a gente criou na mente uma trilha diferente, uma possibilidade de um comportamento diferente, com tudo isso que a gente passou por cada fase do ciclo RADA, é possível que a sua mente fique curiosa e se eu experimentar esse comportamento diferente que eu nunca tentei antes, o que que pode acontecer? E nesse momento de abertura, e a gente estimula isso para que você esteja aberto e aberta para treinar isso, na situação você vai experimentar esse novo comportamento. Tudo bem. Experimentei um novo comportamento. Qual o resultado? Essa é a avaliação que você vai ter. Se o resultado for melhor, mesmo que seja pouca coisa, mas se foi melhor do que o comportamento antigo, o que é que acontece com a nossa mente naturalmente? Toda vez que eu vou passar por essa situação, a tendência da minha mente é seguir esse comportamento mais novo, porque o resultado foi melhor do que o anterior. Se foi pior do que o anterior, aí eu vou voltar para o anterior, com certeza. Ao passo que eu fizer um outro ciclo RADA com essa mesma situação, ou simplesmente testar alguns dos outros dois comportamentos e colocar numa situação, talvez o resultado seja diferente. Porém, se o resultado for, como eu já estava dizendo no início, melhor, mesmo que seja um pouco melhor do que o primeiro comportamento, a tendência da sua mente, da nossa mente, do nosso corpo, é seguir esse comportamento novo e aos pouquinhos ir abandonando a ideia do comportamento antigo. Aí eu digo que depois que você faz isso repetidas vezes, aí esse repetidas vezes depende de ser humano para ser humano. Pode ser 3 vezes, pode ser 8 vezes, 10 vezes, não sei. Mas quando você faz isso repetidas vezes, que se transforma em um hábito, aquela trilha, né, do comportamento antigo, ela começa a se fechar, né, literalmente, ou seja, começa a desaparecer do seu universo de comportamento, neurologicamente falando, e aquele comportamento novo que tem um resultado mais positivo, mais benéfico para você, aquele comportamento que você queria mudar, realmente começa a ter uma trilha mais definida, e aí é quando eu digo que o ser humano mudou. Então, perceba, mudar o comportamento não é simples. Porém, quando você passa por esse método, me dá muito mais um leque de alternativas e de variáveis que eu vou trabalhando a minha consciência cognitiva, vou trabalhando as minhas emoções e as minhas sensações com a vontade criativa de melhorar o comportamento para lidar melhor com aquela pessoa, para lidar melhor com aquela situação ou com aquela emoção. Isso gera, assim, a verdadeira mudança no ser humano, tá? Então, essa é a ideia do ciclo RADA. Por isso que eu disse antes, ele é útil para qualquer nível que você tenha de inteligência emocional ou de autoconhecimento. E é uma ferramenta que ajuda, eu estou falando aqui bem detalhado, tá? Que ajuda você a lidar melhor consigo mesmo e ampliar o seu nível de consciência com as suas emoções quando você quer mudar ou melhorar um comportamento que ainda te incomoda, e ajuda também você a aprender essa ferramenta e treinar e capacitar os seus clientes ou pacientes com essa ferramenta para que eles façam isso, mostrando a figura, mostrando o método ou não, mas só passando pela ideia de cada um desses passos. Tá bom? Agora eu queria abrir para alguma pergunta, comentário, ou se alguém já tem alguma disponibilidade. Tem alguma coisa aí no chat, Luana? Deixa eu ver aqui. Wendel, eu acho que tu poderia dar algum exemplo prático desse comportamento. Como é que a gente ia mudar esse comportamento? Em que situação? Algum exemplo de alguma situação? Bom, aí a eu Ellen queria... tinha uma dúvida. Pode falar, Luana. Não, a Ellen tinha uma dúvida, mas o Felipe já respondeu ela também, a Velma também. Ah, tá bom. Então, isso que o Elma pediu, eu acho mais Velma. interessante se a gente fizesse uma demonstração. O que é que vocês acham? Pô, como é que funciona isso na prática? Né? Porque aí eu vou trazer uma situação real, tá? Então, queria saber se alguém está disponível, quem gostaria
de ajudar a gente aqui com a demonstração. Ou seja, que tem uma emoção que acha que não sabe lidar, ou que já tem algum comportamento que gera uma emoção que considera difícil e que a gente poderia fazer uma demonstração. Depois da demonstração, acredito que talvez venham até mais perguntas também e a gente vai ficar feliz de responder. Pode ser? Fazer uma demonstração agora? Ok. Então, quem gostaria? Quem se prontifica? Sabendo, gente, que o que é dito aqui fica aqui, tá? Apesar da gente estar gravando, mas essa informação é só para mim, para o Metafórum, e a gente trata como um ambiente seguro, respeito e sem julgamento, tá? Inclusive, como todas as metodologias que eu trabalho, a pessoa pode até trabalhar com tema oculto, tá? Se você vai lidar com um conflito com seu marido, nem precisa dizer que é com conflito com seu marido, basta dizer que é conflito com a pessoa. Não precisa entrar em detalhes, até porque a gente não tem muita, não precisa de muita informação para isso. Pronto, a Alessandra já se colocou à disposição. Obrigado, Alessandra. Se quiser, pode abrir seu microfone, por favor, tá? Certo. Então, deixa eu só marcar eu e a Alessandra aqui para vocês acompanharem melhor. Alessandra, obrigado por estar aqui, né? E obrigado por se disponibilizar aqui para a demonstração. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Ah, que bom, também estou te ouvindo bem. Então, para a gente fazer uma demonstração aqui da técnica, eu queria te perguntar, pode ser uma emoção que você acha, poxa, Wender, essa emoção, apesar de tudo que eu já aprendi, ainda é difícil de lidar com ela, né? Pode Sim. ser, ou pode ser uma emoção, ou pode ser uma situação ou comportamento. O que que você traz para a gente? Eu vou trabalhar uma questão que ultimamente eu tenho percebido, talvez eu até já tenha entendido o gatilho, talvez. Eu estou me percebendo muito ansiosa e isso está refletindo na minha alimentação. Uhum, Então, eu ando comendo demais e aí eu começo a pegar nos carboidratos. Eu ganhei bastante peso nos últimos meses em função de uma questão de trabalho, né? aham, Eu fiz uma escolha, segui um outro caminho, e esse caminho não está sendo ainda como eu desejo, né? E eu percebo que isso está refletindo na questão financeira, e aí eu percebo que eu tô entendendo que é isso, né? E aí eu sim, tô comendo demais. Então, entendi. seria Então, a ansiedade que está refletindo na alimentação, tá em ok. função de uma instabilidade no meu trabalho, que as coisas não estão acontecendo como eu esperava. E aí também eu entendo que algumas coisas não acontecem como eu esperava, porque eu também tenho medo de tomar algumas atitudes. E aí é uma bola de neve, né? Não, com certeza. Para a gente, só para eu resumir, para eu repetir, só para ver se eu entendi mesmo e checar contigo, a situação seria decisões profissionais com relação ao trabalho, né? Isso, Essa seria a situação, que de alguma forma está alterando o teu estado interno e gerando essa ansiedade que você fala. exatamente, isso aí. A consequência a consequência da ansiedade, aí tem outros efeitos, que é, por exemplo, alimentação, né? Que é uma forma Uhum, que você tenta, consciente ou inconscientemente, de trabalhar um pouco, de equilibrar um pouco a ansiedade. Mas já entendemos que a situação que você conscientemente fala é questão profissional, questão de trabalho, que impacta também na situação financeira. exatamente, isso aí. Já senti Né? até calor aqui, mas para tirar tá calor, tá frio aqui em Santa Catarina. Eu também já tenho um casaco aqui, apesar de estar no É, também está frio. as emoções já começam a falar, né? O É corpo exato. já começa a se manifestar. É. Então, o primeiro passo seria, se a situação são essas decisões profissionais, né, que de alguma forma geram ansiedade para você, a emoção que você já identifica, me diz aí, quando é que ocorre, se você consegue perceber a mudança do seu estado interno? Por exemplo, agora aqui a gente está tocando no assunto, então seu estado interno já mudou. Tanto é que mudou até
a sensação térmica, né? A temperatura Exato. do seu corpo. Mas tem algum momento do seu dia que você não está pensando no trabalho, na decisão profissional, ou na vida financeira? Tem algum momento que você está bem, está feliz, está relaxada, está tranquila? Sim, sim. Inclusive, tem momentos que quando eu penso nessa carreira que eu escolhi, eu tô bem, mas tem momentos que daí, quando a coisa não acontece, aí vem aqueles Ah, então, ouvir, né? então vamos começar daí. Aquele diálogo interno, nossa, mas Sim. isso não vai dar certo. Então, quando você pensa naquilo que você escolheu, a sensação é boa, porque é algo que Isso, você mas, mas quer, tem, é algo tem, que você mas tem acredita. momentos. Isso, é isso que eu quero, exato. Mas aí eu acredito que eu precisaria estar fazendo alguns movimentos, e aí às vezes eu fico meio trancada e fico protelando. Então, deixa eu Pro- ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Quando você fala o que eu quero para a minha vida, te deixa feliz. Quando você pensa no Isso, como chegar lá, te deixa isso, ansiosa. Não é isso? exato, exato. Ok. Então, para deixar mais claro, né? Isso é que para gerar consciência. Quando você pensa no que, aí você fica feliz. É isso que eu quero. Agora, no como chegar lá, aí é que te... Algumas coisas que eu preciso fazer que daí ainda bate uma insegurança, um medo, né? A minha resposta naquele questionário foi medo, em alguns Então, momentos. aí o medo pela insegurança que gera ansiedade. Exato. Isso, porque a ansiedade é, e agora como é que eu quero resolver? Como é que eu vou resolver isso? Onde é que eu vou arrumar ajuda? Parceiros? E agora, quais são as Uhum, ferramentas que eu uso? Qual é a melhor estratégia? uhum. Aí isso é ansiedade. É, exatamente. Então, muito bem, já temos a situação, né, que é a questão profissional, tá bem claro. Já temos o estado interno, que você percebe que muda, sai talvez da alegria para o medo, por conta Uhum. quando você pensa no quê e depois você pensa no como, e aí vai para a questão do sentimento de medo e insegurança que gera ansiedade. Pergunta, já tem consciência do gatilho, pelo que a gente já falou? O Acho, gatilho que altera, tá? Que altera o seu estado interno e traz o medo e a insegurança. É isso que a gente já falou quando você pensa no como ou tem esse, alguma outra coisa? é, o gatilho, eu penso, vamos ver se está certo, se isso seria o gatilho. Uhum, Eu preciso agora, nesse momento, fazer um evento isca para vender o meu treinamento. E eu uhum, preciso chamar os profissionais dessa área para falar. E uhum, aí bate aquela insegurança, nossa, embora eu já tenha trabalhado 20 anos nessa área, eu ainda acho, às vezes acredito que eu não sou capaz. E aí uhum, fica, nossa, será que uhum, vão acreditar? Falta confiança, né? Em alguns momentos, falta confiança. uhum. É Ok. esse movimento que está me amarrando um pouco. Me permita fazer uma colocação. Se não fizer sentido para você, você me corrige, mas se fizer Sim. sentido para você, você me confirma ou não. Novamente, aí, quando você fala assim, o que que eu preciso fazer? Convidar os profissionais. Aí, quando você pensa no como convidar esses profissionais, é que vem de novo essa sensação de incapacidade ou falta de confiança. Não, É só a gente... não é o convidar, é estar lá fazendo essa palestra. Ah, tá. Ok. Entendi. Então, agora a gente tem uma escolha. Eu gostaria de sugerir duas alternativas para você. Você falou de uma coisa muito ampla inicialmente, que foi a questão profissional, tá? Agora a gente foi de uma coisa mais específica. Qual dos dois você gostaria que a gente continuasse aqui trabalhando? Só para escolher um dos dois para poder a gente focar. Isso, exato. A gente está falando da ansiedade na alimentação e agora caímos na palestra, Não, né? mas está tudo Não. bem, tá tudo relacionado. A única questão que eu queria trazer aqui, até como forma de demonstração, mas que também possa ser útil para você, que possa te ajudar de alguma forma,
é trazer mais consciência. Então, mesmo que a gente escolha um exemplo específico, e talvez possa até ser mais prático e melhor para você, porque a nossa mente ela aprende do simples para o complexo, do pequeno para o grande. Então, mesmo que a gente escolha algo específico, pode ser que isso te ajude em algumas outras coisas também. Porque o fato de estar lá com esses profissionais, isso também te gera ansiedade? Sim, Então, a gente pode trabalhar com isso? eu acho que sim. Para mim faz mais sentido agora. Então, vamos por aí, tá? Vamos por aí, certo? Beleza. Então, você precisa contatar profissionais, entrar em contato com eles para promover o evento e instalar com eles, tá? Uhum, Essa é a situação, isso. não é isso? O teu estado interno, que você já sabe o que você precisa fazer e como tem que fazer. Quando é que muda o seu estado interno? É quando você pensa em instalar com eles, Fazendo a palestra. então é quando você se visualiza fazendo a palestra. Exato. Qual é a sensação no corpo quando você imagina? É aqui no estômago, Uhum. algo que dá umas voltas assim, e sobe um pouquinho para o coração. Voltas no estômago e sobe para o coração, não é isso? Por meio do peito, aqui seria melhor falando, por meio do Ah, peito. qual é a sensação no meio do peito? Voltas também ou alguma outra coisa? E é um arzinho que sobe assim. Ok. Eu sou muito visual. Não, tá tranquilo. Beleza. São voltas no estômago e como que um arzinho que sobra assim, friozinho pro coração, assim, aquela coisa de ansiedade, né? No Uhum. peito. Ok, essa é a sensação. Exato. Ok. Bom, seguindo aqui o nosso modelo, para te ajudar a ter mais consciência, o momento exato, né, que dispara essa sensação é quando você se vê lá no dando a palestra, não é isso? Exato. Ok. Essa sensação te traz o quê? Essa sensação de volta no estômago, sobe no peito, que sobe pelo peito, o ar subindo. Te traz o quê? Qual seria a emoção? Ai, uma vontade assim, parece de não fazer, de parar. Ok, vontade de parar. Tá. Mas, então, qual a... Mas isso é algo que você quer fazer, né? Isso. Mas tem aquele diálogo interno que diz, não, tem que dar um jeito, mas tem que acontecer. Uhum. E a vontade de parar te leva para onde? Qual é se tivesse uma intenção por conta disso? O que essa Eu, vontade de parar quer fazer com eu, você? essa vontade de parar, ela tá me deixando não preparar o material da palestra. Uhum. E ela está te impedindo. Tá me Mas, impedindo de estudar, de me preparar mais, estou enrolando. ok. Mas a vontade de parar, por trás dela, talvez tenha alguma intenção positiva que ela está cuidando alguma coisa para você. O que Eu, seria? eu acho que é um medo que está querendo me proteger de alguma coisa. Eu tenho esse entendimento. Proteção, pode ser. O medo está querendo proteger de Não alguma coisa. vai, não vai. Uhum. E o que pode acontecer de catastrófico que precisa do medo para te proteger de algo que você quer muito fazer? E eu vou te dizer o que me veio uma memória agora. Ah, sim. Me, me, Tá vindo me, muita informação. tá me vindo uma memória de uma experiência que talvez eu tive lá nos meus 10 anos no colégio, com uma professora. Uhum. Quando a gente fala isso, né? Eu sei. Fica É, tranquila, tá? Tudo que vier. e, sim, e uma memória de que eu não sabia responder, eu não sabia fazer alguma coisa, e acho que essa professora me chamou atenção, me expôs, alguma Uhum, coisa nesse sentido. Me veio uhum. essa memória.
Alessandra, o que que te ajuda melhor a se concentrar? De olhos abertos ou de olhos fechados? Se fosse para se concentrar em algo. Não, posso fechar um pouco, sim. É Tá, porque então. foi muito nítido, sabe? Tá, e eu sei que como você é visual, então você vê facilmente, né? É. Mas eu vou Hoje, fechar um hoje, pouquinho. hoje, com a experiência que você tem hoje, se você pudesse voltar lá naquele momento, como adulta, tá? Com a experiência que você tem hoje, com o conhecimento que você tem hoje, eu não sei se você tem filhos ou não, mas o que que você poderia dizer para aquela Alessandra de 10 anos que talvez faltasse para ela ter um pouquinho mais de esclarecimento e discernimento, para que ela passasse por aquela situação de uma forma talvez mais tranquila? O que seria? Eu não conseguia entender aquilo. Eu Uhum. não, eu não conseguia aprender aquilo. E eu estava sendo cobrada. Sim, isso é a criança de 10 anos. Agora, você hoje, com a idade que você tem hoje, o que é que você diria para aquela criança de 10 anos, no sentido de que ela pudesse passar por aquela situação de forma mais tranquila? O que é que você faria, o que é que você falaria para uma criança de 10 anos que estivesse passando por isso hoje, por exemplo? Vai ficar tudo bem. Ok, vai ficar tudo bem. Você vai crescer e vai ficar tudo bem. Ok. Você acredita que qual recurso interno que faltou para aquela criança de 10 anos? Recurso interno é tranquilidade, coragem, alguma coisa, Proteção. Proteção. proteção, que ela se sentisse protegida. É isso? Que tivesse apoio? Exato. Ok. Aos pouquinhos, se quiser, pode abrir os olhos, respira profundo, volta para cá. Ok. Olha só. Então, se naquela criança de 10 anos faltava proteção, hoje, de alguma forma, o que o medo está trazendo para você é proteção, que você falou antes, não é isso? Faz sentido? O medo hoje, eu não Você falou sei. você falou que hoje o medo está te paralisando, está fazendo você ficar parada, uma vozinha que fica falando, mas que você quer ir porque você sabe que isso é importante. Aí eu Exato. perguntei, se tivesse uma intenção positiva por trás desse medo, o que é que seria? Aí você falou, está querendo me proteger de alguma coisa. Isso. Talvez é proteção, segurança, né? Sim, proteção, segurança, Exato, né? exato. Uhum. Então, aí vamos falar um pouquinho sobre o medo. Você acredita, pelo que a gente já falou desde o início da aula, que o medo é uma emoção humana, é uma emoção natural, que faz parte da Uhum. nossa vida? Uhum. Imagina se você não tivesse medo e você fosse, sei lá, subir na montanha e fazer alguma coisa lá de cima, né? Não pode. Sim, Eu sabe por que que eu escalo aqui no Rio de Janeiro? Porque eu tenho medo de altura, então eu estou aprendendo a lidar com medo. Mas eu tenho tanto medo que eu tenho cuidado com o equipamento, cuidado com a segurança, sim, cuidado. Se eu não exato. tivesse medo, eu estava escalando de qualquer jeito, já tinha me Com machucado, certeza, ou coisa com pior, né? certeza. É Sabe que uma o medo. proteção, né? É uma proteção, né? Ah, então a sua mente de alguma forma já entende e já aceita isso, de acolher o medo, Uhum, tão útil, uhum. né? É, Além é disso, como quem disse assim, não vai que pode acontecer de novo, né? Talvez ela me dizendo, pode ser perigoso, tu pode se expor novamente, só que né? dessa vez tem um elemento diferente. Porque aquela criança de 10 anos, ela nem sabia o que é que ela precisava. E você, hoje, você sabe. Uhum, Proteção e segurança. Certo? uhum. Faz sentido, né? Proteção e Tá, segurança? sim, sim. Agora, agora eu pergunto para você. Vamos pensar em pelo menos três ideias novas, diferentes, três ideias criativas, que você pode se sentir protegida e segura para poder dar a palestra.
Vamos pensar. Agora, você se considera uma pessoa criativa ou não? Sim, até sim. Até sim. Até que sim. Vamos trazer todo o seu lado criativo, todo o teu lado Sim. lúdico e pensar em ideias mirabolantes, ideias bem diferentes, tá? Não, Uhum, não vamos filtrar nem criticar a ideia, vamos pensar em ideias malucas diferentes, né? O que uhum. seria três ideias diferentes que poderiam te deixar muito protegida e segura para dar uma palestra, para falar em público, né? Que seja. O que seria? Um até eu já falei, mas não seria talvez um criativo, porque eu já tô tentando, entendendo que eu preciso me preparar, né? Preciso me preparar, o que que eu Preparação. vou falar? Eu preciso Preparar. me preparar, estudar o que que eu vou falar. Não posso chegar lá sem me preparar, né? Tem uma Ok. intenção na minha entrega. Isso. O que mais? É, o segundo, me fazer segura, porque ninguém vai saber se eu estou insegura, né? Ah, mas como? Ah, se fazer de segura. Me levantar mais a minha postura e tô I- segura e tá tudo certo, Isso. Ok. né? Porque eu penso que eu tenho que entender que esse conhecimento tá dentro de mim, né? Não é algo novo para mim. Ótimo. Ótimo. Então eu posso, tem aquela fala lá da Brown lá, que mulher, pose de Mulher Maravilha, Isso, isso, Brené Brown, né? isso, isso. Eu acho que talvez E uma terceira. e uma terceira. Terceira. Posso ajudar? Claro, ia pedir mesmo. Eu vou falar coisas mirabolantes, que talvez nem faça sentido, mas só para inspirar você, porque é melhor que a ideia venha de Isso. você, não de mim, mas eu vou falar coisas. Então, eu imagino, para eu me proteger ao falar em público, eu vou totalmente vestido de armadura. Uma armadura, assim, de ferro, de aço. Pronto, vou estar protegido. Hum, Ou então eu vou chamar pessoas muito queridas, que pode ser uma, duas ou três pessoas muito queridas, que me amam, que eu amo também, da minha família, para estar próximo de mim, ou da primeira fila lá, da plateia, ou próximo aqui na coxia ou no palco, não sei. Isso vai me deixar muito seguro. Ou eu posso, para me sentir muito protegido e seguro, eu posso combinar com algumas pessoas da plateia que possam ser conhecido meu, né? Uma, duas ou três, tanto faz, não importa o número, mas que toda vez que eu olhar para essa pessoa vai ser uma âncora de segurança para mim. Então, quando eu estiver gaguejando, dando um branco, sei lá, eu vou olhar para essa pessoa, vou tomar uma respiração e vou uhum. continuar. Vou continuar, vou mudar de assunto, mas vou dar continuidade à minha palestra. Então, eu dei três ideias aqui, pode parecer malucas, mas não sei se faz sentido para você. Sim, perfeito. Alguma Perfeito. delas E ajuda? ajuda, Qual? ajuda essa de ter uma pessoa, vai ter uma colega junto comigo, né? A gente tem um projeto e a gente vai estar apresentando esse projeto. Como ela é de outra cidade, eu que vou fazer a palestra, porque as pessoas já me conhecem, né? Uhum. Então, essa pessoa, sim, ela está no projeto comigo. Então, eu posso usar ela, inclusive pedir mesmo que ela me olhe com, Sim. né? Na Sim, plateia? sim. Ela vai estar sentada ali no final, ela vai falar também. Na hora do pitch ali, ela vai falar, mas durante a palestra ela vai estar sentada. Então, eu posso me conectar com ela, sim. Então, vou anotar aqui, amiga na plateia. Isso, vai ser essa. Beleza. Eu só estou em dúvida com relação à primeira. Eu gostaria, se for possível, da gente especificar mais um pouco, porque a primeira foi me preparar. A segunda foi me fazer de segura, usar a pose da Mulher Maravilha e ter a consciência de que eu sei o conteúdo. Eu vou passar aquilo que eu sei, tá? Essa é a Exato. segunda. Então, a segunda está bem específica. Você vai se fazer segura, você vai usar a pose da Mulher Maravilha
e você vai ter a plena consciência que o meu conteúdo, quem sabe sou eu. Eu só vou passar aquilo que eu sei. Eu não vou passar mais ou menos. Eu vou passar aquilo que eu sei. É a segunda. E a terceira, a amiga na plateia. É uma pessoa conhecida, é uma pessoa querida, é uma pessoa de confiança, e que você vai falar para ela, vai combinar com ela, e quando ela estiver sentada na plateia, e toda vez que você precisar, você olha para ela e vai trazer essa segurança que você precisa também, tá? Mas a primeira, eu queria que a gente especificasse um pouquinho mais. O que é esse se preparar? É o passo a passo ali, né? A entrada, como que vai ser a entrada. A minha ideia Então, é é montar a trazer. sua palestra, é montar, é fazer um planejamento. É isso? Isso, eu já tô montando como que vai ser a minha a entrada. Eu já até construí ela, né? Mas eu preciso estudar ela melhor, né? Eu já Ah, construí. então é construir, você já construiu. Então é estudar Terminar de construir e estudar. e ensaiar. E ensaiar, exato. E aí eu tô travada Ah, nisso. agora ficou melhor. Então, me preparar significa terminar de construir, estudar e treinar. Treinar ou Exato. ensaiar. Isso. Ó. Então, é terminar de construir, estudar e treinar. Uhum. Beleza. Muito bem, Alessandra. Agora vamos para a penúltima parte do ciclo Rada, né? Você já tem 3 ideias aí diferentes que podem te ajudar a ter mais segurança e confiança e proteção na hora que você vai estar dando a palestra. A primeira é me preparar, que é o quê? Terminar de construir, estudar e treinar. A segunda é me fazer de segura, né? Porque a gente começa fingindo e se torna natural com o tempo. Exato. É uma frase de um grande escritor, viu? Guimarães Rosa. Exato. Não Exato. com essas palavras, ele fala mais bonito do que eu, mas a gente começa a fingir e se torna E, natural com o tempo. e depois já está fazendo, exato. E aí o resultado já vem. Então, você vai se fazer de segura, fazendo a pose da Mulher Maravilha, né? E com a consciência de que o conteúdo é seu e você vai apresentar aquilo que você sabe, né? Exato. E a terceira, a amiga da plateia, que você toda vez vai combinar com ela e pode olhar para ela e se sentir segura. Qual dessas três você acredita que pode ser colocada em prática? De verdade. A primeira. A primeira, que é o se preparar. Uhum, É isso? Ok. uhum. As outras duas não são possíveis de colocar em prática? São. Ah, então as três são possíveis. As três são possíveis. Inclusive, quando eu tiver. Ali eu falei me preparar, construir, estudar, e na hora que eu estiver apresentando, fazer. Que eu não verbal também, né? Claro. Manter a minha postura, ter E olhar consciência para a amiga. corporal, né? E E olhar para a olhar. amiga. Eu acho que é um Então as três combo. são possíveis, As né? três são possíveis. Então vamos fazer um exercício de visualização do futuro, já que você é visual, pode ser? Pode, claro. Então fecha os olhos, inspira profundo, relaxa, escuta a minha voz. Imagina agora colocando o primeiro comportamento em prática, de você se preparar da melhor forma possível, organizando o teu dia a dia, a tua agenda, organizando o ambiente onde você vai se preparar, pensando em todos os recursos que você precisa para se preparar. Terminar de construir toda a apresentação, toda a palestra, o pitch. Depois que terminar de construir, estudar, ler, rever, dando o seu melhor, talvez, mas sem procurar a perfeição, mas simplesmente passando a tua essência, a tua verdade, a verdade da Alessandra para as pessoas. E também treinando, ensaiando, podendo pedir ajuda de alguém, podendo marcar o tempo, podendo fazer diante do espelho, podendo fazer uma gravação com o celular, com a câmera, mas treinando. Dando o seu melhor, mas talvez sem procurar a perfeição, apenas para mostrar a tua essência. E faz só um aceno com a cabeça, sim ou não, se nessa visualização você consegue sentir que esse primeiro comportamento realmente é bom, é positivo e vai te ajudar.
Ok, obrigado. Agora imagina que depois de você ter feito essa preparação, chegou o dia da sua palestra. E para a gente validar ou não a segunda alternativa, no dia da sua palestra, você já mentaliza antes. Eu vou manter a minha postura, eu vou fazer a postura da Mulher Maravilha, porque a linguagem verbal é muito importante, e que ninguém sabe o que eu estou sentindo aqui dentro. Mas eu vou manter a minha postura afirmativa e positiva o maior tempo possível, pelo menos nos primeiros minutos, até que eu me sinta tranquila, segura para desenvolver o meu tema. Então, vou manter essa postura e vou com a consciência tranquila de que o conteúdo que eu preparei é meu e eu quero dar o meu melhor para passar para as pessoas. E o meu melhor não é o máximo, o melhor que pode ser, mas é o meu melhor naquele dia, naquele momento. Pergunta, sim ou não com a cabeça, como você se sente com isso? É realmente algo que pode te ajudar na prática, essa segunda alternativa? Ok. Vamos para a terceira, então. Enquanto você está dando a palestra e você olha para a plateia, em algum momento de uma localização que você já conhece, tem uma amiga sua, sua parceira, sua amiga, e que toda vez que você olhar para ela, talvez ela possa fazer algum sinal, algum gesto que vai te lembrar mais ainda da tua segurança e da tua proteção, deixando você mais tranquila para desenvolver o seu tema no tempo hábil. Pergunta: essa terceira alternativa também é boa, é positiva, vai te ajudar? Muito. Sim. Então, Alessandra, continua de olhos fechados, visualiza todo esse cenário que você criou agora na sua mente, da sua apresentação, e imagina também como você vai se sentir, imagina agora, como você vai se sentir ao final da tua apresentação. 1 minuto depois, 5 minutos depois, talvez você vai falar com alguém, talvez alguém vai falar contigo. Imagina as ações e as atividades que você vai fazer após a tua palestra. Em algum momento, você vai estar sozinha, vai olhar para trás e talvez você perceba assim, poxa, passei, consegui dar a minha palestra. Como é que você vai estar se sentindo? Qual a sensação aí agora? Muito feliz, tranquila, leve, Muito feliz. realizada e reforçando mais a certeza de que eu posso, né? E que vai ficar tudo bem. Que vai ficar. E já ficou tudo bem, deu tudo certo. Vai ficar tudo bem, já ficou tudo bem. Que foi essa mensagem que você deu para a criança de 10 anos. Uhum. E o que mais que você pode construir depois? Você também pode imaginar, depois dessa palestra, você já pode imaginar uma segunda palestra, você já pode imaginar uma segunda ação que você pode fazer com o seu projeto futuro. Sim, essa palestra eu vou estar fazendo o pitch de um treinamento. Uhum. E aí a ideia é vender, né? Que no final também a gente possa fazer algumas vendas para aquelas pessoas aí. E vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem. Ok? Podemos ficar por aqui? Perfeito. Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Obrigada, Wendel. Então, eu queria dar uma sugestão para você. O que você vai fazer como uma pequena primeira ação que vai garantir, que vai te ajudar a lembrar e que vai garantir que você vai fazer essas três coisas? Ou talvez a primeira, inicialmente. Uma pequena ação que você pode fazer hoje à noite ou a partir da manhã. Começar amanhã, voltar a estudar o que eu preciso. Que Só horas? mexer Que horas? amanhã de manhã. Hoje Que não horas? mais, mas amanhã de manhã, a partir das 9 horas.
Amanhã, a partir das 9 horas, já vai começar com o primeiro passo, a estudar para terminar. Continuar terminando a minha construção, que falta pouco. E quando é a sua palestra? Não tem a data ainda, mas vai ser início de outubro. Ok. Mas quando é que você pode terminar? Quando é que você pode terminar de construir e eu vou estudar e ficar, treinar? eu vou construir essa semana, porque eu vou viajar no domingo e vou ficar uns 10 dias fora, vou visitar meu filho. E aí eu retornando, amanhã é dia... Onde é que eu estou aqui? Amanhã é dia 29, eu vou fazer isso dia 29 e dia Uhum. 30 e dia 31. 29, 30 e 31 de manhã, Uhum. eu estarei comprometida comigo mesmo para dar uma boa adiantada, concluir o conteúdo, né? E aí depois, quando eu retornar, eu vou estudar. Posso sugerir uma coisa para você? Claro. Se não fizer sentido, tudo bem. Depois que você construir o conteúdo e depois que você estudar, vem a parte do treinamento, não é isso? Quando é que Treinar, você... treinar a palestra? Sim, não é a parte do treinamento? Sim, 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 sim. Tá. Quando é que você poderia fazer esse treinamento comigo? Quando é que você poderia me apresentar esse pitch? Aqui pelo Zoom. Essa palestra? Sim, uma data. Eita! Compromisso. Compromisso, é isso aí. Deixa eu ver quando que eu vou voltar, peraí. Tá bom. Uma data bem factível Bem, para você. bem tranquila, né? Não é perfeito, mas assim, pronto, eu já montei, já estudei, agora eu vou apresentar para o Wendel. Vai ficar 2 de outubro, numa segunda-feira. Como que fica para ti? Então, a sua palestra, com certeza, depois do dia 2 de outubro. Vai ser provavelmente dia 9 ou 10 de outubro a palestra. Então, 2 de outubro. Então, eu já vou colocar na minha agenda aqui. Qual o horário para você? 2 ou 3, tá? Então, 3 para mim fica melhor. Pode ser. Pode ser às 10 horas da manhã? Terças 10? Pode. Apresentação Deixa eu da... marcar aqui. Já coloquei aqui. Então, 3 de outubro, dia de São Francisco de Assis, né? Ah, é? E Olha. aniversário da Petrobras. 3 de outubro às 10 horas. Ok? Combinado? Combinadíssimo. Desafio aceito? Desafio aceito. Muito obrigado, querida, pela confiança. Eu que agradeço. Muito obrigada, Wendel. Foi incrível. Que bom, querida. Fico feliz. Então, pessoas, dúvidas, perguntas, comentários? Perceberam que a gente passou por todo o ciclo RADA, né? Eu não precisei explicar para ela, agora vamos para esse passo, agora vamos para esse passo. Não, eu fiz com ela seguindo o ciclo RADA, e só para mostrar aqui de novo. Enquanto isso, pode ir anotando aí as perguntas, tá? Luana, se tiver alguma pergunta no chat também. Olha só, a situação da Alessandra era de fazer uma apresentação, né? Fazer um pitch de venda, falar do treinamento, fazer uma apresentação em público. O estado interno dela, ela já percebeu que ela mudou na hora, só de pensar na apresentação. A emoção vem medo e insegurança, que gera ansiedade. O gatilho é já pensar de estar lá na frente das pessoas falando em público. Você sabe que isso é o maior medo da humanidade. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. Depois, a gente fez o trabalho com ela do acolhimento, como a gente já tinha feito um preâmbulo, né, um enquadramento desde o início da aula sobre isso. Com ela foi um pouco mais rápido e ela já tem um nível de inteligência emocional alto, deu para perceber pela fala dela. No decidir, a gente vê nas 3 atitudes criativas diferentes, que para ela aceitou as 3, ela concordou com as 3. No agir, a gente validou as 3, né?
e colocou as 3 na situação. Quer dizer, ela vai colocar agora em prática as 3 na situação a partir do momento que ela assumiu o compromisso comigo no dia 3 de outubro de já treinar comigo. E aí depois, quem sabe, ela dá para a gente aí o feedback de como é que foi a apresentação dela. Mas com certeza vai ficar tudo bem. Então, dúvidas? O Felipe deixou no chat. Na parte da avaliação, seria uma forma de usar o modelo TOTS? Mas antes de você responder, eu também gostaria de parabenizar a Alessandra. Eu fico feliz, Alessandra, porque você está acompanhando a gente aqui em várias aulas. Já é a segunda vez que eu te vejo, marquei o seu rostinho. E você realmente mudou a sua fisionomia, como alguém colocou aqui no chat também. A sua mudança foi bem perceptível. E parabéns, fico feliz de da gente ser esse canal de desenvolvimento para vocês e acompanhar todo esse progresso. E se você puder depois passar um feedback para nós, depois da sua palestra, deixar lá no grupo, comentar comigo no particular, da forma como você se sentir à vontade, com o Wendel também, é importante para nós. E eu vou adorar saber. Parabéns. Então, voltando na pergunta, na dúvida do Felipe, na parte da validação, seria uma forma de usar o modelo TOTS? Então, o modelo TOTS é um modelo da programação neurolinguística, da PNL, né? O Felipe já conhece bem. É possível. Eu sempre estimulo os alunos para que eles possam estar usando a sua intuição, criatividade e outros conhecimentos para estar agregando a ferramenta. Eu acho que o ciclo RAD é bem flexível, é bem aberto para isso e é possível, sim, utilizar, tá, Felipe? Eu só teria o cuidado, no caso, de estar colocando uma ferramenta dentro da outra, isso não ser muita coisa, muita informação para o cliente, né? Ou eu, enquanto estou em atendimento, começar a fugir, desviar um pouquinho do foco do que eu posso trabalhar especificamente naquele cliente, naquele momento. Por isso que eu gostei quando a Alessandra trouxe um exemplo mais específico do que o geral, porque a mente aprende do específico para o geral, é mais fácil. Então, só tenho esse receio de eu, enquanto estou atendendo, estar trazendo uma gama de informação muito grande e, aí, às vezes até confundir o cliente naquele momento. Então, quanto mais simples, ver que o ciclo RADA já tem vários passos, quanto mais simples, melhor. Mas que é possível tá bom? Mais perguntas, dúvidas, comentários? Pessoal, então, eu posso lançar a promoção agora, Luana? Com toda certeza. Então, pessoal, estamos lançando pela primeira vez a primeira turma 01 do Ciclo RADA, pelo Metafórum, que é uma casa que me acolheu há muitos anos. Eu fiz vários cursos, várias formações pelo Metafórum. É um ambiente onde a gente se sente muito acolhido, que tem foco realmente no desenvolvimento humano, né, e desenvolvimento de empresas também. É uma academia de desenvolver competências que veio lá da Alemanha e já está em 3 países, inclusive no Brasil. E eu fico muito feliz de oferecer pela primeira vez um curso meu pelo Metafórum Brasil. Esse curso, acredito eu, né, pelo menos para a maioria das pessoas, já está num valor acessível, é um curso de 24 horas, que vai acontecer a partir do dia 19 de setembro, toda terça e quinta noite, das 19 às 22 horas. Assim como vocês estão vendo essa aula experimental, então vai ser exatamente nessa estrutura, com prática, com dinâmica, com conversa, com demonstração, todo mundo passando pela demonstração, todo mundo passando pela técnica. Ó, a Luciana dizendo que já fez a inscrição dela hoje. É isso aí. Ela quer o iPhone, é a É, Lu. muito doido. E aí, então, para quem tem essa disponibilidade e esse interesse, para quem está participando aqui dessa aula, tá? Então, dessa aula aqui, quem tiver interesse, manda para mim no meu privado ou no WhatsApp
melhor no WhatsApp, porque você já tem meu contato no WhatsApp, quem está lá no grupo. Me manda o seu nome completo, que eu mando o link da inscrição, quem já tiver comprometido em fazer essa inscrição, que até o dia 31 de outubro, hoje é 28, ou desculpa, de agosto, até o dia 31 desse mês, o curso já está com 20% de desconto. Então, vocês já estão tendo um desconto aí de 20%. Depois do dia 31 de agosto, volta ao valor cheio, o valor normal, tá? Então, até o dia 31 tem 20% de desconto. Além desses 20% de desconto, eu estou oferecendo um bônus para quem está participando dessa aula experimental de R$ 300. Para quem já viu o valor do curso, com 20% de desconto, R$ 300 é praticamente 50%. Né? Então, além de 20%, você ainda tem R$ 300 de bônus. Aí eu vou perguntar a Luciana, que entrou em contato comigo pela promoção da live, que eu tinha feito essa promoção na live. Ela já fez inscrição, e aí eu vou perguntar a ela se ela já teve o reembolso. Teve, Luciana? Dos R$ 300? Sim. Quantos dias levou para você ter o reembolso, Luciana? Na hora que eu fiz o pagamento, você já me pediu a chave Pix, e você já me devolveu. Exatamente. Então, Muito assim, obrigada, Wendel. obrigado a você, querida, pela confiança. Vamos estar lá junto aí no curso do Metafora. Então, R$ 300 de bônus para quem está aqui nessa aula experimental. Mandar meu nome completo para mim no WhatsApp, mandar o link, faz o pagamento e eu faço a transferência dos R$ 300, tá bom? E, no mais, eu só quero agradecer aí pelo tempo de vocês estarem aqui, né, até as 9h36 e me coloco à disposição aí. Obrigada, Wendel. Obrigada, gente. Obrigada, Lu. Obrigada, Obrigada, Lu. Alessandra. Obrigado, Já sou gente. Alessandra, família já, já sou da Metafórum. já mesmo. A Lu participou do camp agora de 2023, no curso de constelação familiar com a Cornélia Bonicamp, que a Alessandra conheceu há pouco tempo também em uma aula. Então, já estamos aqui em família, com Não, certeza. junto com o curso da Cornélia estava o Wendel. Por isso que eu Sim, sei estava o Sim, Wendel, por isso que eu exatamente, que sei você que conheceu. o cara é fera. Você conheceu bem. Inclusive, depois você participou do curso Clique Energético do Sim, Neemias. Então, aqui a isso. Luciana. E é assim, vai indo um Vamos, curso vamos, depois. um atrás do outro. É, fico muito feliz. Muito obrigada, gente, parabéns para só, todos. só um último aviso, Luana, por favor. Com relação ao grupo, né? Quem quiser e tiver interesse de se manter no grupo, eu vou colocar mais informações lá no grupo e depois a gente vai falar sobre o meu segundo curso no Metafórum, tá? Que é o Isso, segundo método. Então, quem tiver interesse, depois a gente vai colocar lá. Então, quem quiser, continue lá no grupo que vai ter informações, conteúdo, vai ter algumas novidades por lá também, tá bom? exato. E a grande vantagem, assim, que eu acho que é a essência de todas essas aulas e todo esse acompanhamento que a gente faz de metodologia é o desenvolvimento e acompanhar vocês mesmo, acompanhar esse desenvolvimento humano e empresarial de vocês também profissional, que com qualidade e com a certificação internacional Metafórum e o reconhecimento internacional com grandes mestres, né, que desenvolveram as técnicas, que são reconhecidos internacionalmente, e o Wendel faz parte disso. Então, vocês estão com pessoas com know-how e uma base gigantesca para se desenvolver, para adquirir conhecimento e mais estrutura para os seus relacionamentos pessoais e profissionais. Então, essa é é um grande orgulho que a gente carrega. É A verdade. Alessandra quer falar. Então, vou Pode falar falar. bem rapidinho. Compartilhando um pouco dessa experiência de hoje com o Wendel, né? Eu entrei no mundo do desenvolvimento especificamente estudando PNL, sou master em programação neurolinguística, fiz várias formações em hipnose ericksoniana, enfim, muita coisa, né? Porque quem entra
é porque tem muita paixão e corre na minha veia. Eu sou apaixonada. Minha próxima experiência, a minha primeira experiência com certeza é com vocês, Luana, vai ser na área sistêmica, mas esse ano ainda talvez eu não consiga, que estou com outros projetos. Mas o que eu quero dizer compartilhar é que quando a gente faz essas formações, né, em PNL, a gente, eu não sei como funciona com o Endo, mas eu acredito que sim, a gente passa por muitas dinâmicas, a gente experiencia, né? E foi lá que iniciou a minha mudança. Quando o Wendel falou que essas conexões vão abrindo, né? É como se fosse, a gente estivesse numa mata trilhando sempre o mesmo caminho. Para a gente fazer um outro caminho, aquela mata está cheia de mato ainda, então a gente precisa começar a trilhar. E a partir do momento que a gente começa a trilhar essas, né, essas mudanças que a gente fez hoje, essa experienciação que a gente fez hoje, a gente começa a abrir um caminho nessa mata fechada que a gente não conhece, e essa mata que a gente trilhava, que já era aberta, começa a se fechar. Então, pouco a pouco, com as experiências dos treinamentos, das formações, a gente vai mudando a nossa mente, nosso mindset vai mudando nas formações. Quero dizer que eu tive essa experiência, né, de meia dúzia de formações que eu fiz aí, e a gente passa por muitos exercícios. Então, antes de pensar em levar para o cliente, gente, pensem em vocês. A gente só vai conseguir levar o nosso cliente até onde a gente foi. Se a gente ficar raso, a gente leva o nosso cliente no raso. A gente precisa primeiro aprofundar extremamente em nós, vivenciar todas as ferramentas do mundo do desenvolvimento humano, claro, cada um na sua velocidade, no seu ritmo, mas é lá que a gente vai criar casca. É lá que a gente vai, nossa, eu posso ir mais, então quanto mais eu mergulho em mim, mais eu posso levar o meu cliente. Então, o meu conselho é que, né, claro, busquem para um dia levar para o cliente, mas quem ainda não começou, procure mergulhar o máximo, porque quanto mais você for em você mesmo, mais você vai poder levar para o seu cliente. E aí, mais resultados, e aí as coisas começam a pegar um ritmo, né? Porque se a gente está muito raso, a gente leva o cliente no raso, e aí não fica assim, os resultados ainda não, né? Então, não deixem de se conhecer, não deixem de abrir novos caminhos, que a nossa mente é plástica, né? Ela vai aprendendo. Então, conhecer esses novos caminhos... Uma prova disso desculpa, uma prova disso é você, Alessandra. Por tudo que você já fez, que você acabou de escrever, e está aqui conhecendo outros cursos, novas técnicas, né? Mas o Exato. que você fala é o que eu falo para os meus alunos também, né? Usem essas técnicas primeiro em vocês, que vocês conseguirem, vocês vão dominar mais a técnica do que querer entender só cognitivamente, para poder ajudar alguém, você se ajudar primeiro. E o Metafórum é isso também. E a gente entra nessas experiências e vai vindo, né? Olha só, que eu fiz esse exercício com o Endo, já foi vindo memórias da minha infância, porque eu já mergulhei em outros lugares. Aí, cada experiência nova, tudo aquilo que eu já aprendi vem e contribui, e é uma riqueza muito grande. Tudo que é aprendido não se apaga, está aqui dentro, né? Sim. E a gente traz... E eu digo mais. A gente tem compromisso. Dia 3. E eu digo mais, Alessandra, você deu uma palestrinha agora, hein? Parabéns. Já falou bastante aqui, com bastante confiança. Falou muito bem, foi muito perfeita no que você apresentou. E, inclusive... eu amo tudo isso. É porque a gente tem paixão, né? Então, quando a gente tem paixão, faz muito sentido. Mais uma âncora para você na sua palestra. Você que se conectar com essa paixão que você tem com desenvolvimento humano. E o Metafórum é isso, é você se cuidar, você olhar para dentro, trazer os profissionais para olhar para dentro, nesse campo de imersão que a gente trabalha, e que a gente faz também nas aulas online, e durante todo o ano com vocês, nesse acompanhamento, durante as aulas, durante os cursos, é vocês olharem para dentro, se cuidarem mesmo para passar a técnica com segurança, porque é prática, é muita prática, todos os dias, sempre nos cursos. Então, parabéns mesmo. E gratidão por esse depoimento agora e por ter se aberto aqui com a gente, pela sua confiança e nesse ambiente seguro que estamos todos aqui, e nós vamos, dessa forma, criando uma grande comunidade. Obrigada a todos. Boa noite. É isso aí, gente. Boa noite, bom descanso, Obrigada, tá? boa noite. A gente mantém contato.